Lula quer reação de campanha sobre o caso Master. Só que ele sabe que se esbarra no Supremo e agora fazer o quê? Ele quer reagir, mas não sabe como. Pesquisas recentes que atribuem ao governo parte relevante da responsabilidade pelo escândalo do Master chegaram ao gabinete de Lula como um alerta para a pré-campanha. A leitura do Planalto é de que o tema precisa ser enfrentado, com receio maior sobre o desgaste indireto da crise sobre o governo, com a percepção de que o Supremo está totalmente envolvido com o caso. Por isso mesmo, Lula cobrou uma reação rápida de aliados da campanha sobre a orientação de conter danos e reposicionar a narrativa antes que o tema corrupção se consolide como eixo central no debate eleitoral. Mas faz como? Como? Não sabe. Aí o Lula, que quer velocidade nisso, esse vídeo que eu mando pra vocês lá, gente, tem umas coisas que é surreal. Lula tá caduco, como diz o Mafinha. Pegou um avião, saiu correndo, fazendo zoadinha, vru, 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 vru. Eu falei, oxi, tá louco. Bateu as bolas, tá louco da cabeça. E aí o cara ficou até constrangido. Nossa, presidente, como você tá cheio de energia? Aí fica botando e bota depois o aviãozinho no chão. Só faltou a gente falar, vamos, meu filho, guarde seus brinquedos, vá porque tá na hora da gente tomar um gagal. Quase isso. Esse é o cara que tá cobrando da sua própria equipe. Esse é o estado de coisa, né? O Biden no Brasil tá completamente caduco. Ao irmão do Lucas Aragão, o especialista que vê insegurança jurídica na decisão de Dom Pedro III, o irmão dele, o Murilo de Aragão, veio falar sobre a disputa. Mas a gente não é muito inteligente não, porque ele começa lá no subtítulo, né? Assim, uma disputa acirrada. Lula é favorito, mas a situação dele está longe de ser confortável. Ele começa falando que Lula é favorito, termina falando que Lula não é favorito. Aí eu fico, ué, mas Leal não é favorito. As eleições presidenciais deste ano são um evento propício a surpresas. Lula, na condição de dono da caneta e do poder de fazer benesses, é o favorito, mas com evidentes fragilidades que podem comprometer o seu favoritismo. E quais são elas? São tantas que poderiam compor um dicionário. O primeiro aspecto reside no próprio governo, é desunido, não se comunica bem, polemiza sem necessidade, não sabe aproveitar as boas notícias que produz, não há simpatia nem coleguismo dentro do governo, é cada um por si e Lula por todos. E depois ele traz mais exemplos de como a comunicação do Lula é péssima, tanto a institucional, como a digital, como o embate narrativa, tá tomando um pau por todos os lados. Segundo aspecto é a fragilidade dos palanques estaduais. A gente vem discutindo nos últimos dias. Em especial no Rio e Minas, além do Sul e Centro-Oeste, onde, de maneira geral, Lula não terá palanques fortes em estados relevantes, salvo São Paulo. Até em regiões onde Lula é tradicionalmente forte, a situação não é muito confortável. Sem empatia e sem gestos concretos para o centro da política, Lula dependerá de estruturas frágeis do PT que, além do mais, está escravizado por uma narrativa dos primórdios do século XX. As lideranças do PT envelheceram e os novos quadros não têm relevância ou não são bem aproveitados. O terceiro aspecto a considerar refere-se ao ambiente político atual abalado por sucessivas crises e escândalos. Eu ainda não entendi como é que o Lula é o favorito. O partido não joga junto, os aliados não jogam junto, Lula não joga junto, não tem comunicação institucional, não tem rede social, não tem palanque, ou seja, não tem base política. Ele nem entra aqui num ponto que Ruizão e a Tu estavam comentando. Ambos estavam falando que o PT hoje não tem base. O que é base no que os nossos amigos petistas estavam comentando? Falam, cara, base, manchete do Zap. Chegam, levam à frente propostas, projetos, inclusive apontam para o futuro, né? O povo quer ouvir isso. O PT não tem mais nada disso. A direita tem a tia do Zap, tia do churrasco, da tropa evangélica. Enfim, né? Tem todo mundo aí na pista. O PT não tem nada disso. Aí depois tem o clima do Brasil. Volta a corrupção na praça, todo mundo falando, Lulinha, né, nos holofotes. Aí diz que pior ainda, se os escândalos atingirem sua família aliados, que é o caso do Lulinha, né? E mais, a questão da segurança pública também é percebida como fragilidade do governo. A econômica também. O quarto aspecto é circunstancial, que é a crise mundial por conta da confusão no Golfo Pérsico, né, no conflito lá no Irã. Não tem como prever a duração do conflito, porém a impressão é de que o governo reage à crise sem ter um plano para aplacar nossas vulnerabilidades no campo dos combustíveis. Olha o preço do diesel, né? 10 conto. Enfim, o quadro para Lula não é bom. Mesmo considerando que ele é melhor candidato do que presidente, e que ainda tem o controle da generosa máquina pública que não economiza ao distribuir benesses, a situação pode piorar. Basicamente, sua estratégia tem sido explorar o antibolsonarismo, mas isso pode não ser suficiente para a expressiva parte do eleitorado que está cansada da polarização. No fundo, as eleições estão em aberto e o favoritismo de Lula precisa ser confirmado. Ainda não foi. Se não foi confirmado, como é que Lula é o favorito se não foi confirmado? Tá bonito de ver, né? Nas pesquisas, quem lidera é o Flávio, mas o favorito é Lula. O favorito não é quem lidera as pesquisas, é o Lula. O perdedor. O que tem a maior rejeição. O que tem a maior desaprovação. Aqui é o ponto que essa parte dá risada, viu? Eu gostei dessa capa da Veja, né? O velório da terceira via. Kassab, Ratinho Júnior e Caiada ali, né? O centro democrático. Que leva... Que mané terceira via? Ninguém aguenta a terceira via. A terceira via tem força de nada. De nada. Aí
prisão domiciliar temporária, que muita gente, né, iletrada e sem OAB, falou que nunca tinha visto e que parecia ter muita criatividade, essa tese foi confirmada pelo Estadão. A criatividade de Dom Pedro III. Ministro inventa prisão domiciliar para Bolsonaro com um limite de 90 dias inexistente na lei. Aí depois, você pega o cara da Dharma Politics, né? O Creomar. Então tem que ter alguém que consiga fazer um novo pacto entre as instituições. O cara não é instituição, o problema são as pessoas. São as pessoas que ocupam as instituições. Mais uma decisão absurda do Dom Pedro III. Enfim, a decisão de Dom Pedro III atende ao imperativo humanitário indiscutível. Um pequeno atraso no socorro ao hospital, por qualquer razão, poderia ter levado Bolsonaro à morte. Resta evidente, portanto, que os cuidados médicos contínuos de que Bolsonaro necessita são incompatíveis com o regime fechado. Não dá para ele ficar na papudinha. Dito isso, o debate sobre a decisão de Dom Pedro III não está encerrado. Para começar, há uma questão jurídico-institucional relevante a ser considerada. A execução da pena, por regra, cabe às varas de execução penal. A centralização desse controle no gabinete de um ministro do Supremo, ainda que sob justificativas excepcionais, subverte a lógica da distribuição de competências do sistema judicial. Ademais, ao assumir pessoalmente o caso, Dom Pedro III apequena todo o poder judiciário como se só ele fosse capaz de cuidar do caso envolvendo Bolsonaro. Assim gera insegurança jurídica ao submeter os fatos e as leis às suas veleidades. Não tem lei, não tem fato, não tem julgamento, tem vingança. A concessão da prisão domiciliar humanitária foi correta, óbvio. A Estadão explica e dá mais motivos do porquê. O Buziles está na fixação do prazo de 90 dias. Nem o Código de Processo Penal, nem a Lei de Execução Penal estabelecem limite temporal para esse regime especial, no que concerne a questões de saúde. Isso porque, como é óbvio, sua duração depende fundamentalmente da evolução clínica do investigado, réu ou apenado, não de estimativas feitas por um juiz. Mas até comer, o que comer, deixar de comer, como comer, tá na decisão, né? Não é pra comer bolacha. Não pode comer bolacha não, viu, Bolsonaro? Nem bolacha, nem biscoito, nem comer deitado. Tem que comer 90 graus. Segundo a literatura médica, recomenda. Doutor Alexandre de Moraes, tá aí com seu CRM. O fundamento adotado por Dom Pedro III, baseado na literatura médica sobre o prazo de recuperação de idosos com broncopneumonia, não deveria se sobrepor à ausência de previsão legal. Caberia considerar domiciliar sem inovar no ordenamento jurídico. Decisões judiciais comportam interpretação, é evidente. Mas a diferença entre interpretar a lei e criá-la sobre critérios arbitrários, ao fixar um prazo inexistente, Dom Pedro III avançou além de sua competência e reiterou a prática de moldar o direito conforme suas vontades. O Estado de Direito exige respeito estrito aos limites para o exercício do poder. Quando essas balizas são ignoradas, abre-se espaço para arbitrariedades. Há sempre questão de registrar todos esses textos críticos ao Supremo, para que nunca esqueçam, né, que o que aconteceu, quem reclamou, para quando daqui a 10, 20, 30 anos, né, o pessoal pergunta, cara, mas na época saiu o que no consórcio? Não, na época no consórcio tiveram até algumas críticas, mas ficaram só nessas críticas mesmo. Tem uma desconexão aí, nenhuma ação no âmbito da política, do judiciário.